Finasterida, vou ficar impotente? Hoje, no segundo episódio da websérie, vamos conversar com o farmacêutico Dr. Wagner, responsável pela gestão de qualidade da Alex Pharma, que vai nos apresentar as opções disponíveis de tratamento, desde medicamentos até produtos naturais. Olá, Thiago, tudo bem? É um prazer receber esse convite de estar aqui hoje para dar suporte, auxiliar em questões de dúvidas, questionamentos e é uma satisfação sempre estar com você aqui. Vamos fazer o melhor hoje. Então, indo direto ao ponto, Dr. Wagner, a finasterida causa impotência? Então, Thiago, esse é um assunto que gera realmente polêmica e muitos colocam como uma verdade absoluta a impotência após o uso da finasterida. Só que isso não podemos afirmar com essa proporção. Para você ter uma ideia, alguns estudos demonstram isso com um estudo de larga escala, com um tempo de duração considerável. Aproximadamente 1% dos pacientes demonstraram redução da libido, isso no início do tratamento, e logo depois da retirada, da suspensão do medicamento, retorna normalmente. Então, não vou ficar impotente ao realizar o tratamento com finasterida. Então, se eu interromper a medicação, meu organismo volta ao normal, seria isso? Sim, no estudo demonstrou que alguns pacientes que estavam realizando uso, aproximadamente 1,3% daqueles pacientes demonstraram e notaram uma redução da libido. Após a retirada do medicamento, ele voltou a ter ao volume de ejaculação normal, a libido normalizou, não teve disfunção erétil em contínuo. Então sim, você vai voltar à normalidade. E só homens devem usar finasterida? Tiago, a bula preconiza que ele é contraindicado para o sexo feminino, em idade fértil, gestante e também lactante. Por quê? A finasterida, ela bloqueia a 5-alfa-redutase, que bloqueia a transformação da testosterona em DHT. O DHT ele é extremamente importante para a formação genitália, principalmente do sexo masculino. Ele dá característica de modo geral. Então, quando a mulher é grávida ou em idade fértil que possa engravidar durante o tratamento, pode causar uma má formação da genitália do sexo masculino. Então, a priori, a gente padroniza e preconiza que ele é contraindicado para mulheres. Doutor, qual é a dose correta de finasterida e por quanto tempo eu devo utilizá-la? Olha, para o tratamento da calvície em específico, ela é preconizada na concentração de 1 mg. Encontra-se no mercado hoje também concentrações maiores, 5 mg. Tem outras vertentes de tratamento com a finasterida, só que para a calvície é preconizada 1 mg. Uma vez ao dia, pode ser ingerido com ou sem alimento, não tem nenhum problema, não vai afetar a absorção do medicamento. Inicialmente, padronizamos por pelo menos 3 meses para pelo menos bloquear a progressão da queda capilar. Só que o uso contínuo é recomendado. Porque quando você tem o uso contínuo, a possibilidade e os resultados eles são mais eficazes e você consegue adquiri-lo. Só que é um ponto importante. Sempre acompanhado com um profissional habilitado que vai fazer os exames necessários, fazer o diagnóstico adequado também. E, logicamente, o tratamento ele é individualizado. Então, a concentração, a dose, a posologia, com o seu médico, ele vai indicar da maneira correta. Entendi. Então, para calvície, é sempre até 1 mg. A concentração indicada é 1 mg. Entendi. E, doutor, conta um pouco mais, o que eu posso usar no lugar da finasterida? Existe algum tratamento alternativo, paralelo à finasterida? Existe sim, até com essa dor, digamos assim, de alguns pacientes colocar a finasterida, os bloqueadores da 5-alfa-redutase de modo geral, como vai causar hipotência, eu vou ficar com disfunção erétil. O mercado farmacêutico, a ciência com evolução constante, hoje tem disponível um ativo que eu acho incrível, impressionante mesmo, que é fornecido por uma gigante farmacêutica do mercado magistral, que é a Galena, que é o Actrisave. É um ativo natural, que é conhecido como finasterida-like. Por que finasterida-like? Ele tem a capacidade também de bloquear a 5-alfa-redutase, consequentemente vai bloquear a transformação de testosterona em DHT, consequentemente vai ter esse mecanismo de ação muito próximo à finasterida. Lógico, aquele ponto que eu coloquei no começo, a nossa busca constante, redução de efeitos colaterais, ele é natural e até o momento todos os estudos demonstram que a segurança dele e os efeitos colaterais são mínimos. Então, peraí, doutor, deixa eu ver se eu entendi. Tem hoje um ativo disponível no mercado chamado Actrisave, que ele inibe a produção de DHT e não tem um efeito colateral indesejado?
Exatamente. Tem um estudo que realizou com alguns pacientes, homens de 19 a 55 anos aproximadamente, e a segurança dele e a ausência de efeitos colaterais foi muito comparado a placebo. Para quem não conhece, seria o paciente que está fazendo uso do não medicamento com o que está fazendo uso do medicamento foi muito equiparado. Então, praticamente não teve nenhum efeito colateral. E esse produto, por se tratar, na verdade, né, de um ativo natural, as mulheres podem utilizar? É indicado para mulheres? Sim, até lâmina do fornecedor é um produto desenvolvido, um produto de uma empresa indústria italiana, demonstra que tem eficácia também no sexo feminino, lógico, tomando os devidos cuidados, paciente a paciente. Sempre gosto de relatar que, olha, está em período de gestação, está amamentando, como os estudos ainda não demonstram, tanto da finasterida como os outros, se é excretado pelo leite materno ou não orientamos o uso. Mas, de modo geral, ele também é eficaz no tratamento de mulheres. Que maravilha, doutor. Estou encantado com esse ativo. E, doutor Wagner, por que esse ativo é considerado natural? Ele é natural, Thiago, porque ele é composto por dois princípios ativos, podemos dizer até fitoterápico, que é pelos flavonoides, da Umputia, ou cactus, ou a flor de cactus, que é mais conhecida, que vai auxiliar, e é ele que tem essa ação muito eficaz no bloqueio da 5-alfa-redutase, e também de antocianina, que é retirada do arroz negro. E aí tem um ponto até muito legal nos estudos que demonstram que, para você ter ideia, somente a flor do cacto, ele bloqueia a 5-alfa-redutase em aproximadamente 40%. Somente o arroz negro, ele bloqueia em aproximadamente 10%. Quando realizou a associação dos dois juntos, que é essa patente, que é o ActriSave, isso aumentou para aproximadamente 75%. Então, a eficácia dos dois é muito boa. Além de conter minerais, proteínas, como, por exemplo, minerais do selênio, zinco, tem manganês. Então, é um ativo espetacular. Então, por isso que ele é chamado de finasterida light, né, doutor? Exatamente, por conta do seu perfil de mecanismo de ação muito parecido e próximo com o da finasterida. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutor. São dois derivados, né, de produtos naturais. O primeiro é a flor de cactus, o segundo é o arroz negro. Exatamente. Então, esses dois associados é o que formam o ativo ActriSave. Exatamente. É retirado, ou pego, podemos dizer assim, os flavonoides, em específico da flor de cactus, e também a antocianina, em específico do arroz negro. O arroz negro é aquele mesmo que a gente encontra na China. Ele é muito mais facilmente encontrado, porque lá já é utilizado há bastante tempo. Aqui no Brasil ainda é mais difícil de encontrar, mais encontra no supermercado. E, doutor, qual que é o tempo de tratamento com esse ativo, com a ActriSave, que as pessoas, ao utilizar, vão começar a notar aí um resultado? Boa, Thiago. É perceptível, alguns pacientes já conseguiram perceber os resultados a partir de 3 meses. Nenhum estudo específico, depois de 2 meses de tratamento, 60% dos pacientes que estavam realizando o tratamento já começou a ter uma visão da eficácia, dos fios, entre outros parâmetros. Mas a eficácia com uma forma mais clara, a partir de 3 meses, com 6 meses, a progressão do efeito, o aumento do efeito, ele é significativo e até é uma ponta que a gente pode verificar que, assim como o finasterida, ele também tem que ser um tratamento de mais longo prazo. Por quê? Porque como a produção do hormônio da testosterona vai continuar, a enzima 5-alfa-redutase vai continuar fazendo essa modificação ou transformação para DHT, e também, como o doutor falou no podcast anterior, são os receptores que estão nas células vão continuar, não vai estar modificando receptores, não vai ser um bloqueador que vai estar bloqueando e bloqueou, acabou, não. Então precisa sim bloquear essa transcrição de modo mais continuado para ter os melhores resultados possíveis por longos prazos. Assim como você bem colocou no início. Você começou com quantos anos? Com 26. 26 até hoje você faz uso? Não, até os 32 eu tomei finasterida, doutor. Até os 32. Exato. Aí depois eu parei de tomar finasterida e comecei a sentir que eu tava perdendo um pouco mais do volume do meu cabelo. Então já tô até pensando em tomar. Exatamente, porque a finasterida, do ActriSave. o ActriSave em específico, ele consegue aumentar o volume, ele consegue modular as fases de crescimento capilar, ou seja, a fase de crescimento ele consegue aumentar o tempo de duração e a fase de repouso, que tem uma fase
posição adequada. E obrigado, Dr. Wagner, pela participação nesse episódio de hoje. Tiago, eu que agradeço, fico à disposição. Sempre que tiver alguma possibilidade de auxiliar o público, questionamento, dúvidas técnicas, estaremos aqui, na verdade, para dar esse suporte. E ele volta, gente, no próximo episódio para revelar como você pode recuperar a confiança e o seu cabelo. Quer saber mais? Então continue acompanhando e descubra no último episódio da websérie Confiança Renovada.